eu quero dizer, todas vocês foram muito esperadas, muito aguardadas, mentalizadas, e depois eu explico por quê. Isso tem muito a ver com tudo que eu vou falar aqui. Essa apresentação ela não vai durar muito, a ideia é eu poder mostrar para vocês, tá? Como é possível desbloquear padrões que impedem o nosso avanço profissional, tá? E a nossa liberdade financeira. E ainda, se talvez é o seu caso, né, te ajudar a poder trabalhar com aquilo que você ama de uma forma leve. Porque eu tenho escutado de muitas mulheres, principalmente mulheres que trabalham em profissões de ajuda, psicóloga, coach, né, terapeutas, que muitas vezes essa relação com a profissão é difícil, é pesada, né, e nem sempre a gente consegue ficar num lugar onde a gente possa sair leve. Então eu vou falar sobre isso um pouquinho, tá? Então por isso ganhar dinheiro com o que você ama de forma leve, tá? E eu sei, talvez você tá me escutando aí pela primeira vez, né? Isso às vezes soa assim bom demais para ser verdade, sabe? E se eu tivesse talvez no teu lugar aí do outro lado agora, para mim também soaria, se eu não tivesse vivido tudo que eu vou falar para vocês. Então, quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu falo de coisas que eu vi, eu testei em mim, vi efeito, e aí levei para as pessoas que eu atendo já, né, nesses anos de psicologia, as pessoas que eu atendi na minha carreira como coach. Então, se você está chegando aqui, caiu de paraquedas, não me conhece, eu sou a Caroline Penteado. Sou psicóloga, sou consteladora familiar, sou coach, trabalhei muitos anos em empresas de grande porte lá em Porto Alegre, onde eu morava, ajudando lideranças, né, nesse trabalho organizacional da psicologia. Eu vou contar um pouquinho da minha história para que você entenda da onde surgiu tudo isso que eu vou falar para você sobre bloqueios profissionais, tá? Então, partindo do princípio que tudo que eu vou falar aqui para você eu vivi, né? Então eu talvez não acreditaria se não tivesse vivido, né? Então eu vou te contar um pouquinho, brevemente, a minha história para você entender. É possível que em alguns pontos todos nós aqui temos questões muito parecidas, né? E talvez eu seja também um pouco como você aí do outro lado. Eu queria ser bem-sucedida com aquilo que eu fazia, eu queria conseguir ir leve para o trabalho, voltar leve, sabendo que eu contribuí, né, com as minhas clientes. Eu queria me manter com a profissão que eu escolhi, né, a psicologia, mas o meu cenário não era esse. Desculpa, gente. O meu cenário não era de sucesso, de leveza, de prazer, inclusive, com a profissão, tá? Depois de 7 anos lutando arduamente para me formar na psicologia, e tendo, assim, empregos, inclusive, paralelos ao longo da formação toda, né? Eu nunca fui aquela pessoa assim, agora eu vou só estudar, né? Nunca rolou para mim isso. Então, depois de 7 anos, eu consegui me formar, e aí as fotos da formatura, aquele sorrisão, né? Achei que no outro dia minha vida ia acordar maravilhosa, e quem tá aí na vida real junto comigo sabe que não é assim, né? A gente acha que as coisas vão melhorar e elas pioram para depois ficar boas, tá? Então já guarda essa dica aí. Então, se você é um pouquinho como eu, assim, você sabe que a gente sai desse sonho da graduação ou de alguma formação, né, de uma capacitação que a gente faz, e a gente vai para a vida real da profissão, e aí o bicho começa a pegar, assim, porque a gente começa a perceber que não é tão fácil ganhar dinheiro, não é tão fácil ter clientes, não é tão fácil ficar motivada para ir trabalhar, não é tão fácil manter o dinheiro que a gente ganha, né? E não é tão fácil ter sucesso como tanto se fala por aí, né? E eu estava num momento que eu estava assim, eu amava a psicologia, trabalhava dentro de recursos humanos, muitos anos, comecei a ser reconhecida naquilo que eu fazia, né? Só que eu não me sentia totalmente realizada ali, eu me sentia apertada, essa é a palavra, sabe? Pesada, porque eu estava sempre cumprindo regras que não eram minhas, e às vezes eu queria avançar com as pessoas, porque eu tinha percepções de coisas que estavam acontecendo na vida de um funcionário, por exemplo, e tinha barreira organizacional, né? Então, chegou um momento, ali, casei, fiquei grávida, mais pro final da gestação, assim, os hormônios a mil, né? Eu comecei a ir trabalhar chorando, literalmente.
A empresa que eu estava ainda tinha algumas questões acontecendo que eu não sabia lidar. Eu achava que eu sabia, mas hoje eu vejo que eu não sabia nada, né? E a grande questão que pegava para mim era, poxa, será que é possível tu viver a tua profissão de uma forma leve, fazer uma coisa que tu gosta, que te dá prazer, e ainda ser bem-sucedido? Essa era a minha questão. E aí o meu filho nasceu e veio uma urgência, assim, sabe? De fazer as coisas valerem a pena, de poder dizer para ele, ó, vale a pena, sabe? E principalmente comigo mesma, uma realização no sentido de, cara, eu tenho uma missão, né? Tem mais coisas aí que só ir lá bater cartão, né? Isso tava estranho. E aí foi que eu dei um salto para ir então em direção à vida que eu tava afim, né? Que eu queria, que era empreender. Subloquei um consultório. Para quem é psicólogo, eu vi que tem várias psicólogas aqui. A gente sabe que, né, a gente abre as portas, que nem a formatura, assim, a gente sai e acha que, quando vê, cri. Tipo assim, não chega ninguém, né? E aí tu vê que tudo que tu aprendeu na faculdade não te ajuda a ter sucesso, né? Eu fiz cartõezinhos, tudo que falam, faz cartão, faz panfleto e tal, blá, blá, blá. E aí eu já era mais ligadinha, fui avançando para as redes sociais, comecei a fazer live na internet, que nem eu tô fazendo aqui para vocês, comecei a divulgar mais. Só que começou a acontecer algo, tá? As pessoas chegavam, né? Porque eu me mostrei nas redes sociais, as pessoas começaram a chegar. Só que eu comecei a notar um padrão. As pessoas chegavam e não tinham dinheiro para pagar o que eu cobrava pelo meu serviço. E aí bate o desespero, né? A gente precisa de clientes, a gente quer clientes, né? E eu ficava com dó, eu olhava assim, olha só, a fulaninha só tem R$30 por uma sessão, gente, vê essa realidade. Ou ainda eu perguntava assim, nossa, quanto que tu pode pagar? Se tem alguém aqui que faz isso, que é profissional liberal, por favor, fica até o final, porque eu vou te falar algo que vai fazer toda a diferença na tua vida, tá? Dica de quem passou. E eu perguntava, quanto que você pode pagar? A pessoa, nossa, a psicóloga me perguntou quanto que eu posso pagar R$30. E aí era o preço, assim, da sala, R$25 a sala, e ainda dava para tomar um cafezinho, e era isso, sabe? Então, quando eu olhava a minha agenda, eu tinha pessoas que pagavam 30, realmente tinha uma estagiária da empresa anterior que eu trabalhava, eu fiquei com muito dó dela, tipo, vamos lá, 30 pila. E aí, 30, aí tinha uns que pagavam 80 chorando, atrasando, tinha outros que pagavam 100, aí tinha uma lá que eu, essa aí vai 150. Então, percebe a confusão, tá? Isso vai ser importante para você entender o que eu vou falar lá adiante. Uma desordem, tá? E o pior de tudo era que as pessoas não viam valor no meu trabalho. Então, eu tava aqui, ó, tá? Eu brinco assim, botando carvão na fogueira, toda suja, né, de tanto trabalhar, e as pessoas não viam esse valor. Elas chegavam me pedindo conselho, né, pediam, até que eu falava aquela pergunta, assim, que a gente tem mesmo, né, será que tu quer marcar um horário? E aí eu sempre ouvia assim, pensei que era de graça. Aí teve uma situação que foi um basta pra mim, que foi o seguinte, uma pessoa, era tarde da noite, assim, tipo, 10h30 e tal. E aí, uma pessoa mandou uma mensagem gigante no Facebook, eu lembro direitinho até hoje, assim, eu tava deitada na cama, me preparando ali pra dormir, o baby já tinha dormido, e chegou aquela mensagem, um paciente novo, né, vamos lá ver o que é. E aí li uma história triste, daí eu fiquei naquela, eu pergunto se ela quer agendar, eu falo alguma coisa, aí falei, né, fiz um nananã, assim, né, dei uma alisada, realmente, acho que tu precisa de um atendimento, quer marcar um horário? E, gente, pasmem, a pessoa me xingou de tudo que foi coisa que vocês podem imaginar. E eu aqui sofrendo, eu me lembro direitinho as palavras, eu aqui sofrendo e tu aí, mercenária, pensando em dinheiro. Naquela hora eu acolhi isso, doeu, assim. Quem aqui, responde para mim nos comentários, se acha mercenária, entre aspas, né? Assim, acha, que eu não devia estar cobrando. Eu vi que tem alguns profissionais de ajuda, ou, né, quando tem que lidar com dinheiro, ou precisa cobrar alguma coisa de alguém que tem relação com dinheiro, se acha mercenária. Diz para mim e eu aqui nos comentários que eu quero ver.
se a gente é parecido. E aí ali foi meu basta. Aí eu me indignei, aonde que eu tô errando? Não é possível, não é possível. Tem alguma coisa que não tá ficando claro na minha postura profissional, tem alguma comunicação aí que tá estranha, e por mais que eu utilizasse, né, estratégias de marketing, inclusive, mais avançadas, que eu comecei a buscar muito sobre isso, porque eu achei que era esse o ponto, parecia que tinha alguma coisa anterior. E aí vem o nome, né, do nosso encontro aqui, que é bloqueios profissionais. Tinha algum bloqueio profissional que eu não estava vendo. Ó, a Jane falou que é difícil falar em dinheiro, né, Jane? Eu te entendo. Então tinha alguma coisa que eu não estava percebendo, né? E aí você deve lembrar aí de algum amigo seu que não faz esforço nenhum e ou clientes vêm, ou negócios aparecem, ou a promoção maravilhosa que tu fica assim, cara, o cara não faz nada e o negócio flui. Como que pode? E foi aí que eu me peguei, tipo, não, peraí, só um pouquinho, tem alguma coisa que eu não tô vendo, tem alguma coisa que eu não tô enxergando, vamos focar nisso. Mas já que tá dizendo do eu aqui, né, já. Então, assim, qual é o ponto? Né? Se eu ali fazendo, ralando 7 anos, fiz pós-graduação, fiz curso disso, curso daquilo, tô ali, entregue, o negócio não foi. Então eu comecei a buscar muito e eu achei alguém que podia me ajudar, e a chamada dessa pessoa, ela veio a ser minha mentora depois. Ela trabalhava especificamente com mulheres, era essa chamada dela. Nem era tanto o meu momento, acabou sendo depois por influência, né? Mas algo no que ela falou me chamou a atenção. Ela disse assim: ah, se você não sabe como cobrar, se a sua relação com o dinheiro é delicada, antes mesmo de você trabalhar, antes mesmo de você receber, se você sente que tá difícil, né, esse fluxo de ir pro sucesso, a gente precisa conversar. E aí eu, opa, é essa aqui que eu preciso ouvir. A Francine tá falando, difícil cobrar até dívida pessoal. Ah, tamo junto, Francine, é isso aí. Era eu, não sou mais, tá, gente? Eu vou contar pra vocês como que eu fiz esse caminho. E aí, essa mulher, na abordagem dela, me apresentou um mundo novo, né? Que é o olhar sistêmico das constelações familiares. Só que aí, eu sei que tem muitas pessoas aqui da área da psico, né? Eu preciso pedir para você se abrir um pouquinho para aquilo que eu vou falar, porque é um pouco diferente. Tá? Naquele momento ali, eu entendi então que eu precisava de ajuda, que eu não ia conseguir sozinha, porque tinha um ponto cego que eu não estava enxergando de jeito nenhum. E olha que eu já tinha buscado muito, eu fazia terapia, né? Já tinha feito um processo de coaching. Aí ficava muito naquela assim, ah, tem que fazer, crença limitante, tem que botar no papel. E não rolava, tinha um ponto. Né? E aí eu fui descobrir depois. Mas então, naquele momento, fiz um investimento, um curso de 4 dígitos online. 4 dígitos, imagina, mais de R$1.000 online. Eu nunca tinha comprado nada online. Eu fiquei chocada, mas eu tava desesperada. Então, tipo assim, é isso, né? Eu precisava fazer dar certo. Então, naquele momento ali, começou uma virada. E quando eu digo, gente, assim, quem me conhece aqui há mais tempo, né, sabe que eu não curto enrolação, então eu tô falando virada porque foi. Quem tá mais perto de mim hoje vê, né, a diferença. E aí, eu entrei em contato com esses aspectos que eu vou trazer aqui pra vocês, que eu nunca tinha imaginado, ninguém falou isso pra mim em lugar nenhum, foi tipo conhecer um mundo novo. Só que esse mundo novo, ele transformou minha profissão e ele transformou a minha vida como um todo. Se vocês me seguem, aí vocês percebem, né, um pouco do que eu falo, da minha transformação e tal. Então foram alguns aprendizados que não só transformaram a minha vida de uma forma geral, mas profissionalmente me fizeram recuperar o investimento que eu fiz no curso em mais 12 vezes aquele investimento no ano. Imagina, gente, 12 vezes. Tô falando de resultado real aqui, tá? E esse conhecimento transformou a minha vida. Então eu posso dizer para vocês assim, pouco mais de 6 meses meu consultório lotou, de pessoas pagando a mesma coisa, né? Assim, então começou a ter uma previsibilidade de receita. E eu não tô falando aqui de ter um paciente, 2. Não ter agenda. À noite eu não tinha mais horário, né? Só que aí começou a impactar, porque eu queria estar com meu filho. Então eu comecei a ir para o online por conta disso, né? Não, preciso adaptar, né, para conseguir ter liberdade, que era a questão que eu queria. Né? E foi então que eu migrei para esse modelo de trabalho aqui. E agora eu vou compartilhar com vocês o que fez essa mudança. Mas antes eu preciso dizer uma coisa. Nesse momento aqui, tá? É preciso que você seja o tipo de certo de pessoa para entender isso que eu vou falar. Porque eu tenho clareza que o que eu falo hoje
não é para todo mundo. E eu sou muito transparente em dizer isso, porque é alinhar a expectativa, né? Eu sempre falei em seleção, quando a gente vai selecionar uma pessoa para um cargo, a gente precisa alinhar muito bem as expectativas, tem que ser transparente, porque ali sai um casamento, né? Aqui também. Então eu preciso te dar a perspectiva, porque daqui a pouco você pode fazer o seu caminho com outra pessoa e não comigo, tá? Então, o primeiro tipo de pessoa que ouve isso e não funciona é o tipo de pessoa Gabriela. Você já deve ter ouvido falar. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, né? Gabriela, aquela música. Então, assim, se você acha que do jeito que você tá é impossível mudar, você é assim e será pro resto da vida, isso não é para você. De boa, pode sair da live, de cantinho, a gente continua amigas, né? Continua assim, tá tudo bem. Só talvez não seja seu momento, tá? O segundo tipo de pessoa que escuta isso e não funciona é o tipo de curioso não comprometido. Então você vai escutar, né? Você vai ficar namorando ali. A Gabi Noia cantou muito essa música, né, Gabi? Eu me lembro de ti quando eu canto. Então, o tipo de curioso comprometido. Vai assistir, talvez até vai continuar comigo, vai analisar. Tipo assim, aquele que vê a piscina, mas em vez de se jogar, passa o dedinho na piscina, né? Assim, só molhando. Não aplica nada. Você não é o tipo de pessoa também que vai conseguir aproveitar isso que eu tô falando, tá? Então é preciso que você seja o tipo 3. O tipo 3 é o seguinte: é aquele que, assim como eu, já teve, né? Eu já tive toda ralada, já tentei várias coisas, né? E eu preciso que essa aqui dê certo. Então é o tipo de pessoa que vai pegar cada palavra e vai extrair, vai tirar o suco, né? Delas para fazer acontecer na sua vida. Tá? Se você é o tipo que está comprometida em fazer uma mudança, a gente continua o nosso papo, tá tudo lindo, vamos lá. Tá? E o que foi, então, decisivo para mim, para minha virada? Porque eu tava nesse nível do tipo 3, assim, sabe? Ou vai, é agora, tem que fazer acontecer. Então, agora eu vou contar para vocês os pontos. Primeiro, os bloqueios que estavam me fazendo andar em círculos, tá? Que estavam bloqueando a minha profissão. E com isso, as soluções. Né? Porque não adianta só a gente saber o bloqueio, né? A gente precisa saber, tá aí, como é que faz para sair disso, né? E por que eu tô contando isso aqui para vocês? O valor que me rege hoje é contribuição. Não é à toa que eu fui parar na psicologia, né? Não é à toa que eu tenho um trabalho que ajuda as outras pessoas. Então, eu tenho um valor muito forte. Eu preciso compartilhar. Eu me sentiria muito egoísta, impostora, não contando isso para as pessoas, né? Então, eu sinto que é um pouco o meu dever fazer isso também, né? E falar abertamente, sem ter medo de compartilhar, esse é um dos princípios da abundância, né? Quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe de Deus, do universo, do que você acreditar. Então, eu vou te falar agora 4 bloqueios, tá? E uma infinidade de possibilidades, de soluções. Por quê? Uma infinidade. Porque nas constelações familiares, e é aqui essa abordagem que eu trago para vocês tem a base nas constelações familiares, nada é regra. Precisa ser olhado caso a caso, tá? Então, você vai precisar analisar esses 4, e aí, se você quiser minha ajuda, ou se quiser buscar outro profissional, né, ou se quiser tentar o seu caminho sozinha, perceber, tá, mas o que tá pegando comigo, para daí saber exatamente qual é o rumo que você precisa, ok? Tamo junto? Vamos lá, então. 4 bloqueios, possibilidades de solução. Então, esse é o momento que você precisa estar aberta para ouvir. Então, se tem alguma resistência, se tem aquele pontinho assim, será que essa guria tá falando, tá? A Dâmera, a Daisy, a Jaque, a Rafaela, a Jane, a Paula, a Fê Bugs, que legal. Muito bem. A Cris, oi Cris, Gisele, a Francine, a Gabi. Então, vamos lá, gente. O primeiro bloqueio é algo que eu falo muito nas redes sociais, só que percebam que às vezes nas redes sociais, num post no Instagram, eu não consigo aprofundar isso, né? O primeiro bloqueio se chama postura que não ajuda. O que é isso, Carol? Existe uma postura para ir para o sucesso, uma postura para conquistar dinheiro, uma postura para ser bem sucedido na sua profissão, uma postura para encontrar namorado, uma postura para a vida. Né? Então saiam daqui com essa palavra, postura interna. O que é isso, Carol? Vou te explicar.
Postura interna é um estado interno. Ele não é racional, ele é sentido. E o mundo, assim como as relações todas da nossa vida, respondem à nossa postura interna. Eu vou te dar um exemplo. É possível que você tenha uma amiga, uma colega de trabalho, uma pessoa aí na sua vida, que vocês se encontram e acontece um fenômeno, que é o seguinte: ela olha para você e diz, oi, querida. Você olha para ela e diz, oi, querida. Mas, se você pudesse, o seu corpo faria assim. Tem alguém que lembra? Você sente, é algo no corpo. Eu tinha uma colega um tempo atrás que era exatamente assim. Ela me tratava muito bem. Era uma coisa bizarra até, inclusive. Mas eu não conseguia, não fechava, tinha alguma coisa ali. Olha essa história. Vou fazer um parênteses aqui, tá? Que eu sei que vocês estão comigo. Tinha uma coisa. Não era nada dito. Eu não tinha subsídio nenhum. Sabe aquelas minhocas que parece que é coisa da nossa cabeça? Mas quando eu senti, se eu tava com a pessoa, eu sentia aqui, ó. Até um arrepio, às vezes, a minha tendência natural era ir para trás. Nunca soube explicar. Anos se passaram, né? Eu já não estava mais na empresa e tal. Eu tinha um amigo que era muito amigo e trabalhava com o namorado dessa colega. E aí, esse amigo, ingenuamente, me falou: bah, o namorado da fulana, né, e tal, um dia me contou que estava tudo pronto para ela ser líder da área. E aí tu entrou e estragou os planos dela. Ela nunca foi com a tua cara, né? Na hora eu. Então eu tava certa! Aquela percepção que eu tinha não era coisa da minha cabeça. Tinha algo na relação. Fez sentido para vocês? Então é isso que eu falo de postura interna. É o não dito. Na minha postura interna, eu posso estar cheia de julgamentos sobre alguém e tratar a pessoa com um sorrisinho amarelo. Na minha postura interna, eu posso me achar a última merecedora do farelo da bolacha e todo dia, na segunda-feira, falar: ah, vou conquistar esse trabalho. Tem uma incongruência, não bate. Então, o mundo responde à nossa postura interna. Eu fico arrepiada, vocês não vão conseguir ver aí, mas eu fico arrepiada de falar isso, porque esse conhecimento da postura interna não é nada de dom, não é místico, não é esse sentido, não é nada. Tem um biólogo inglês, inclusive, que fala sobre campos morfogenéticos, que é onde a constelação familiar atua, explicado cientificamente. Nós temos um campo de informação. Tá? A gente poderia fazer um paralelo com vibração, né? Com o som, as ondas sonoras. A gente não vê, mas elas estão atuando. O som não existe, né? Ele é uma vibração que bate aí, ressoa e você escuta. Então, essa postura interna ressoa nesse campo morfogenético e a gente está lendo o campo do outro a todo momento. É por isso que a constelação familiar atua do jeito que atua. Tá? Aqui eu não vou falar tanto disso, mas só para vocês entenderem. Então, a postura interna é uma informação que vai de dentro para fora, porque ela bate no outro, ela encontra o outro, sem eu dizer uma palavra. Tá? E eu tenho uma postura interna para o dinheiro, eu tenho uma postura interna para o sucesso, para a profissão, para o meu marido, para o gato, para o cachorro, para o periquito, para o papagaio. Entenderam? Então, o primeiro bloqueio é você estar com uma postura que não te ajuda, tá? Essa postura tem muito a ver com crenças também, mas aqui eu vou usar só a palavra postura para você marcar bem, tá? Que é uma sensação interna que vai contra aquilo que você quer. E aí o dinheiro, em vez de vir, sai correndo. Se eu não me acho merecedora, por exemplo, ou se acho que o dinheiro é sujo, que quem tem dinheiro passa os outros para trás, que quem é rico, por exemplo, é snob, né? Que ter dinheiro corrói as relações. Isso tudo mina a minha postura interna. Fica aí comigo, Cláudia, que eu vou dar dicas sobre isso, tá? Muda a minha postura interna. Ok? E a postura interna pode ser sentida. Cada um aqui sente a sua postura interna.
Só que a gente, muitas vezes, não dá bola para ela, como é o caso que eu expliquei da minha amiga, né? A minha percepção estava pegando algo que era da postura dela, e isso rebatia na minha postura, porque certamente eu não era também um amorzinho com ela, entende? E talvez no nível, assim, consciente, você pense, ai, como é que faz isso, Carol? É muito abstrato, né? Esse sentimento, essa percepção, eu te entendo, super. Acontece que quando nós falamos desses bloqueios que eu tô falando aqui para vocês, que são inconscientes, nós estamos falando de trabalhar com uma esfera que não é a que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados a pegar tudo isso no racional. Então pode ser que alguém me pergunte, me dá um passo a passo, Carol, para mudar minha postura. Não existe, tá? Então, aí vai da gente trabalhar a nossa percepção, a nossa sensação, nosso tino, né, a nossa intuição, a nossa percepção, que não é o racional, tá? Foi assim que eu fiz, e a gente pode falar sobre isso mais em outro momento, tá? Mas então, é perceber qual é a sua postura interna. Hoje, nos desafios que eu faço, na mentoria, nos programas todos, nós temos exercícios que conduz para isso. Uma meditação guiada é uma ótima forma, mas também você pode fazer do seu jeito, que é o jeito que eu faço. Fecho os olhos, me conecto comigo. Abaixo, aqui entre aspas, né, as vozes que ficam, ah, meu dia foi péssimo, isso aqui. Encontro aquele momento de silêncio em mim, e aí eu quero descobrir como é que tá a minha postura interna em relação ao dinheiro, por exemplo. Eu imagino o dinheiro na minha frente e vejo qual é a sensação que eu tenho. Eu tenho vontade de sair correndo, tenho vontade de agarrar, esmagar ele, né? Tô sufocando, tipo assim. Tá? A gente não tem muito tempo, senão eu aprofundaria mais aqui. Mas fica comigo aí até o final que eu vou dando mais dicas, tá? O segundo bloqueio tem a ver